lançar um evento de direito administrativo, uma matéria pela qual vocês nutrem verdadeiro pavor, às vezes, matriculam-se porque muitas vezes parece ser uma obrigação, mas eu espero que a gente esteja humanizando essas conversas, que o direito administrativo para vocês também passe uma visão inclusiva, porque é preciso, é necessário avaliarmos isso tudo. Se nós questionamos tanto as insuficiências do Estado, de algum modo nós temos que nos comprometer para entender isso e melhorar isso. Que bom que vocês estão aqui, fico muito feliz, agradeço mesmo, vocês sabem que meu agradecimento é de coração, é efusivo. Também devo dizer, antes de passar a palavra para os convidados, porque é isso que vocês querem, né? Que eu sou muito grato ao Bruno, ao Lucas, a Sinara, todos eles, atrevo-me de novo, digo, a dizer, são grandes amigos. Nós estamos aqui inovando, me parece que esse é o primeiro evento que eu tenho notícia, pelo menos discutindo políticas públicas municipais na academia. Isso é muito importante. Se não fosse a parceria deles, que são procuradores municipais do mais elevado gabarito, isso não seria possível. Nós estamos criticando tanto o Estado brasileiro, as políticas públicas. Bom, se nós não compreendemos do que se trata, como é que nós podemos avançar? Essa é uma grande verdade e só ignora isso quem não está a fim de conhecer essa verdade. Vocês já acompanharam nesse mesmo auditório, a questão de um mês, não sei se faz isso, um evento sobre corrupção. Aqui estavam a professora Sandra Vial, Matteo Finco, italiano, juntamente com o Thomas, juntamente com a Márcia e comigo. Nós estamos fazendo aquele levantamento da Lava Jato, processo a processo, caso a caso, réu a réu, tipo penal a tipo penal, para diagnosticar o que nós entendemos por corrupção a partir da Lava Jato. É um levantamento muito meticuloso e difícil. Me parece que agora nós estamos dando um segmento não intencional, isso é o curioso da vida. O melhor da vida é quando as coisas acontecem de modo não intencional. E elas sempre acontecem de modo não intencional, embora você acredite que não, que você detecta os caminhos do seu destino. Que bom, então, que nós damos seguimento a isso. Que bom que nós permitimos uma visão local, e essa é a atividade da Procuradoria Municipal, a partir dessa dinâmica. Que bom que vocês estão aqui para acompanhar isso. Temos de lei, de acompanhamento naquilo que é função primordial do Estado. A função primordial do Estado, em termos legislativos, é o que? É prestar habitação, saneamento, educação, segurança. É esse tipo de lei que tem que ter um acompanhamento para ver até a consequência daquela lei, se ela vai ser prática, se ela vai ter, digamos assim, efetivação normativa, vai sair do campo teórico e vai ter aplicação no plano prático, né? Então, a gente não pode também tentar encaixar uma lei destoando da realidade que é praticada em determinada localidade, sob pena de inviabilizar a própria aplicação dela. Então, disso tudo decorre a importância do advogado público, no acompanhamento das políticas públicas, da elaboração das leis. E disso decorre o que eu queria falar para vocês de qual seria a função do advogado público ou do procurador do município, que é o nosso caso, em debate. O advogado público, em termos de Constituição Federal, em termos de normatização, ele vem previsto no artigo 131 e 132 da Constituição Federal. O artigo 131 vai disciplinar os advogados da União, procuradores da Fazenda, procuradores federais, que são aqueles advogados públicos da União. O artigo 132 vai disciplinar o aspecto relativo às procuradorias de Estado. Então, nisso, até municipal, por não haver menção expressa dos procuradores do município na Constituição Federal, e a jurisprudência recentemente estabeleceu que a leitura feita do artigo 132 ela deve ser extensiva, de modo a abarcar também os procuradores do município naquela leitura que é realizada da norma. Com isso, se tem ali, então, que as funções de um advogado público, elas são essencialmente duas. Ela tem uma atuação contenciosa, como ela também tem uma atuação consultiva. O que seria a atuação contenciosa de um advogado público? Essa é, na prática, que mais se vê. É a atuação judicial. É a possibilidade do ente público atacar e contra-atacar em vias judiciais, ou seja, uma execução fiscal de um município, quando o município, no caso, é o exequente, é o autor, ou defender uma ação de medicamentos no município, quando o município é réu. Então, basicamente, o advogado público ele vai ser aquele responsável por defender os interesses públicos do ente político. Então, por exemplo, eu sou advogado do município, eu defendo os interesses públicos do município de Novo Hamburgo, do Estado, vou defender do Estado, da União, os procuradores da União vão defender os interesses públicos daquele ente político. Ao passo que, por exemplo, além dessa atuação contenciosa, nós temos também a atuação consultiva. Essa não é muito
difundida e não é muito conhecida no público em geral. A maioria das licitações elas devem passar pela Procuradoria do município, por intermédio da sua assessoria, para realizar, por exemplo, pareceres. Ou determinadas leis que eu acabei de mencionar também deveriam passar pelas procuradorias do município. Por quê? Porque elas são exemplos de consultas realizadas, de pareceres realizados. Muitas vezes alguns atos, no nosso caso o Poder Executivo, também exigem parecer prévio. Às vezes, eu quero realizar a construção de determinado calçamento, tudo isso tem que haver e tem que passar pela Procuradoria quando ela for provocada. E a atuação consultiva, nesse caso, ela é diferente da atuação judicial. Porque a gente não pode, digamos assim, dar um parecer de ofício, prestar uma consulta de ofício, nós somos provocados, em termos de consultoria, a prestar esse parecer. E quando se é provocado, a gente também não deve atuar como advogado de parte. Nesse caso, a gente sempre, em termos de consulta e parecer, tentamos realizar ou tutelar o direito público primário, o interesse público primário. Aqui, em termos de interesse público, acho que é importante falar. Eu, na época da faculdade, não dava muito conta disso, interesse público, interesse público. E só depois, na prática, a gente acaba vendo como é que funciona isso. O interesse público pode ser tanto o primário quanto o secundário. E o interesse público primário, que faz o município ou a entidade pública ter aquela supremacia do interesse público, deve ser sempre o primário. O interesse público seria o quê? Seria aquele interesse público de atuação de Estado mesmo, e não de governo. O interesse público secundário, esse não tem superioridade hierárquica ou disponibilidade de interesse em relação ao privado, ele se encontra em pé de igualdade. Então aqui fica interessante e relevante dizer que não é qualquer interesse público que nós, enquanto advogados públicos, vamos defender o ente público. A gente vai defender exatamente só o interesse público primário, que é aquele da coletividade. Também muito se confunde a atuação do procurador do município com sendo advogado gestor. Ele não é advogado gestor, ele é advogado do ente político. O que eu quero dizer com isso? Se determinado o prefeito, o secretário, o ministro, o governador é processado em decorrência da sua atuação em determinado política pública, aplicação, ou até, às vezes, pessoalmente, danos morais, em qualquer esfera ele é processado, não é incumbência, não é atribuição do advogado público realizar a defesa desse gestor. O advogado público, inclusive, se ele realizar essa defesa, ele está sujeito a ato de improbidade. Então, se ouvirem esse boato de que o advogado público é também advogado de gestor, isso não existe. Ele é advogado só do ente público, da entidade política que ele estabelece ali. Com isso, eu acho importante, então, também ressaltar em termos diferentes de advogado público e advogado privado. O advogado público, a própria locução, a própria denominação dele já o diferencia. O advogado público ele é o quê? Um agente público, por isso advogado público, que realiza, com poderes inerentes a tal, a defesa daquele ente que ele tem um vínculo estatutário. Ao passo que o advogado privado vai defender interesses privados, ou seja, ele é contratado de maneira particular e vai ter que realizar a defesa judicial ou vai prestar pareceres para aquele particular. Então, a diferença básica entre o advogado público e o advogado privado, né, é essa. E o advogado público, não menos importante, também como advogado privado, ele está elencado ao lado do Ministério Público, dos membros do Ministério Público e dos membros da Defensoria Pública, como funções essenciais da Justiça. O que seriam as funções essenciais da Justiça? As funções essenciais da Justiça são aquelas responsáveis, são os atores responsáveis por transformar a justiça em termos de valor concreto no caso específico. Então, por exemplo, o órgão judiciário, ele atua sempre por provocação, e vai atuar por provocação desses atores, seja do Ministério Público, seja da Defensoria, dos advogados públicos ou dos advogados privados. São eles os responsáveis por levar a justiça, em impor e contrapor provas, em estabelecer a ampla defesa do contraditório. São eles os responsáveis, são eles os atores dessas sistemáticas. O judiciário vai atuar, mas vai atuar sob provocação, jamais de ofício. Não menos importante, tentei explicar qual é a função do advogado público. Em termos municipais, eu acho que posso fazer o próximo slide. Em termos municipais, a nossa organização administrativa municipal está disposta como nesse quadro. Eu já adianto que eu não coloquei a Fundação de Saúde nesse quadro pela
digamos assim, o embrólio que ele está sujeito atualmente. A Fundação de Saúde Pública, ela era ou é atualmente ainda, uma fundação pública de direito privado. Ocorre que recentemente foi autorizada a criação de uma empresa pública. Você já deve ter estudado no direito administrativo a diferença em termos de administração indireta de uma autarquia ou de uma fundação para uma estatal, seja uma economia mista ou uma empresa pública. A empresa pública, em uma sociedade de economia mista, ela só passa a ter personalidade jurídica a partir, não da sua lei de criação, mas da sua inscrição junto ao órgão competente, junta comercial, ao registro de empresas, a depender de qual vai ser o modo que ela vai ser feita. Já a autarquia não. A própria lei que cria a autarquia acaba lhe concedendo personalidade jurídica. Então, no caso aqui de Novo Hamburgo, da Fundação de Saúde Pública, eu não elenquei ela porque ela está meio que num limbo. Embora ela exista no papel, e embora exista a criação da empresa pública, até onde eu sei, não foi feito ainda o registro do seu estatuto junto ao órgão competente. Por isso que eu não elenquei ela aqui. Mas com isso aqui a gente tem, em termos de assessoramento jurídico, como ele é prestado no município. Eu sou procurador do município. Eu estou, por exemplo, aqui, do lado do Poder Executivo Municipal. Eu defendo judicialmente, eu atuo contenciosamente, eu atuo de maneira consultiva e administrativa, defendendo o Poder Executivo Municipal, o ente político ao qual eu estou vinculado. Então, eu estou na administração direta no Poder Executivo Municipal. Ao passo que a Câmara de Vereadores, que é um órgão do Poder Legislativo Municipal, ela tem a sua procuradoria própria. Então, às vezes ainda tem uma discussão judicial de chegar em ações onde o réu acaba sendo, ou deveria ser, o Poder Legislativo Municipal, pela personalidade judiciária e não jurídica, né? E acaba vindo para a Procuradoria do Município realizar a defesa, em que pese já existe a Procuradoria da Câmara de Vereadores, então ela também está organizada juridicamente. No município de Novo Hamburgo, quem presta parecer ou quem eventualmente defende judicialmente o ente é a Procuradora-Geral, atualmente, o nosso Procurador-Geral, temos os subprocuradores, os procuradores do município e os assessores jurídicos. Esses, em mais ou menos parte, alguns deles dão pareceres, outros ajuizam ações, os procuradores e os subprocuradores, os assessores estão mais na parte consultiva e administrativa. A Câmara de Vereadores, em tese, teria a competência para ajuizar ações defendendo a personalidade judiciária daquele órgão. Já na administração indireta, vamos tirar a Fundação de Saúde, pelos motivos que eu expliquei, mas na administração indireta a gente tem 4 entidades aqui no Hamburgo. Nós temos, em termos de autarquia, a Comusa, que é a nossa empresa de água, e a Comusa ela presta aquele serviço de, basicamente, saneamento, água, estabelece a prestação de água para os munícipes, e tem o seu órgão jurídico composto, essencialmente, por aqueles que foram elencados ali, que é o advogado, o procurador, o advogado e o assessor jurídico. Já o IPAZEM, que é outra autarquia, ela tem uma função, digamos assim, de prestar o serviço público de previdência e assistência ao servidor e ao seu dependente. Ele também tem um corpo jurídico próprio. Tem aqui o coordenador jurídico que eu elenquei, o Dr. Lucas, é um dos integrantes do assessoramento jurídico do IPAZEM, e tem os procuradores. Essas são as autarquias. As estatais do município são a FENAC e a Comur. A Comur é a Companhia de Urbanismo do município, que tem lá o gerente jurídico, o advogado e o procurador. E por último, agora o meu tempo já me está acabando, nós temos a FENAC. A FENAC também é uma sociedade de economia mista, assim como a Comur. E a FENAC explora, enfim, atividades de feiras, eventos, administração daquele centro de eventos. E atualmente vemos que a FENAC é a única que não tem um corpo jurídico próprio fixo, né? Ela atua mediante a contratação de um escritório. Então, cheguei no meu tempo, gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui, que ouviram e escutaram. Agradecer mais uma vez ao professor Dairo, ao diretor acadêmico, pela oportunidade. E muito obrigado. Bem, boa noite a todos. Eu inicialmente agradeço pelo convite, pelo professor Dairo, a doutora Sinara, também presidente da Comissão de Direito Público da OAB, e o doutor Bruno Brinker, que agora
todos parceiros, né, na realização não só deste evento, mas espero que de muitos outros. E a minha tarefa é bastante facilitada porque eu fiquei com tema leve e eles ficaram com os temas difíceis. Né? Então, eu fico muito feliz, professor, de que em uma oportunidade passada esse tema possa ter sido abordado, o tema da corrupção, que vem sendo tão discutido no país, mas ao mesmo tempo é uma enorme responsabilidade, afinal estamos aí com um critério de qualidade bastante alto para atender. Bem, por que a escolha desse tema da corrupção? Nós estamos aqui num painel que fala sobre a interface entre o público e o privado na administração pública do município. E quando se vê a discussão sobre a corrupção, é muito comum que se trate dos aspectos macro, dos aspectos nacionais, as ações penais que estão sendo ajuizadas, a Lava Jato, e toda essa abordagem é muito válida, inclusive por uma questão de dimensão da prática da corrupção. Porém, em um evento em que nós estamos nos propondo a trazer a realidade dos municípios, é também muito importante mostrar que o combate às práticas de corrupção não se dá, primeiro, exclusivamente no viés penal, e segundo, há muito o que fazer na realidade local. Então, não sei quantos aqui são cidadãos de Novo Hamburgo, mas com certeza muitos. Todos residem em algum município, então espero que essa intervenção possa esclarecer um pouco mais esse ponto. Por favor, pode passar o slide? Eu inicio, então, trazendo essas temáticas aí, qual é a relação de corrupção e república, quais são as espécies de responsabilização possíveis em matéria anticorrupção, qual é a legislação principal, vamos dizer assim, porque é impossível sermos exaustivos, até porque o professor Dardo falou que não nos convida mais se nós passarmos os 20 minutos aqui, então... mas mais do que isso, mais do que a realidade nacional, quais são as competências dos municípios, as competências normativas, o que os municípios podem em termos de edição de leis, de regulamentos, de resoluções legislativas na matéria de corrupção. O que o cidadão pode cobrar em relação ao seu vereador, ao seu prefeito nessa matéria, né? E aí, por fim, eu trago alguns exemplos de legislação aqui do município de Novo Hamburgo, que, enfim, é onde nós estamos localizados hoje. Eu inicio com uma provocação. Essa frase, ela, em um primeiro contato, ela parece muito profunda, né? E, de fato, alguns filósofos, inclusive Marx, tomou essa frase como uma das preferidas dele, mas em um sentido de humanização, de uma universalização da humanidade, né? Já que se eu me reconheço como humano, aquilo que diz respeito ao outro diz respeito a mim mesmo. Mas a origem dessa frase, ela surge em uma comédia. E essa comédia, ela é do século II a.C., quando viveu esse dramaturgo, Terêncio, e ela é dita por um vizinho futriqueiro. Eu aposto aqui que vocês conhecem vários e alguns de vocês também devem ser. Então, esse vizinho futriqueiro ficava lá fuçando na vida dos vizinhos todos. E aí cobraram dele, não, mas para, não quero saber, por que fica tanto se metendo na vida dos outros? Aí ele diz, se justifica, sou humano, nada do que é humano me é alheio. E a graça dessa comédia está em que ele se preocupa tanto com a vida e a casa dos outros que ele não percebe o que está acontecendo na própria casa. Então é essa provocação que eu gostaria de trazer, porque apesar da validade dessa preocupação com o que acontece no âmbito nacional, e apesar da tendência que nós temos de visualizar a corrupção sempre como algo muito longe da nossa realidade, é importante que nós mudemos um pouco a perspectiva e passemos, de fato, a nos preocupar com o que nós podemos fazer, e não digo meramente no âmbito familiar, nas práticas cotidianas, mas na realidade do município, né? Então, talvez esse seja o cerne da minha intervenção aqui. A corrupção, esse termo, ele traz uma ideia de deterioração. Qualquer essência
ela tem a possibilidade de se deteriorar. E com essa deterioração, com essa corrupção, ela se afasta de si mesma, ela se afasta daquilo que inicialmente a caracterizava. E com o passar do tempo, historicamente falando, essa palavra passa crescentemente a se relacionar com a ideia da res publica, da coisa comum, da república. E hoje, quando nós falamos nesse termo, é interessante como que nós relacionamos com a corrupção pública, apesar de não ser a única corrupção possível. Nós estávamos falando, inclusive, recentemente com um professor, sobre um projeto de lei que inclui a previsão de um novo tipo penal da corrupção privada. Aliás, tem mais de um projeto de lei, um Código Penal e outro numa lei esparsa, que trata dos crimes industriais. Mas, enfim, nós estamos aqui para tratar da corrupção pública. Essa corrupção que se dá em detrimento da essência da República, que é justamente aquilo que é comum é tornado como algo que é particular. Você tira a essência da República ao aproveitar-se de um cargo ou função nesta coisa comum para oferir ganhos pessoais. Então, nesse sentido, é que se colocam os dois conceitos que eu inseri nesse slide, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que resumem essa ideia. O Dr. Bruno colocou a questão do agente público e da importância, como que ele está ligado, adstrito a uma finalidade cogente, a realização do interesse público. E a corrupção, ela é basicamente um desvio dessa finalidade, porque utilizando-se desse cargo, dessa função, o agente, então, aufere algum ganho em detrimento do interesse público. Eu fiz esse quadro para tentar ilustrar um pouco melhor a complexidade da questão da responsabilização. Como havia mencionado, se fala muito na responsabilização penal, e na mídia normalmente é a que vem à tona. Porém, existem várias possibilidades de responsabilização, e o engraçado é que praticamente em tudo a administração pública pode atuar. Ela pode detectar um indício de um determinado ato de corrupção, a administração pública pode promover uma apuração administrativa visando a aplicação de sanções administrativas a esse agente corrupto. Pode o vereador instaurar um processo para apurar a prática de determinados agentes políticos de corrupção que podem implicar num processo de impeachment que todos já devem conhecer bem a nível nacional e que também existe a nível municipal, como nós veremos melhor. Também existe a possibilidade das procuradorias ajuizarem ações civis públicas de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Em virtude de um mesmo ato de corrupção tipificado no Código Penal, vocês também podem ter uma tipificação pela lei de improbidade, vocês podem ter um ilícito administrativo, vocês podem ter um ilícito político-administrativo, e gerando vários processos concomitantes, gerando várias possibilidades de sanção, todos os processos independentes entre si, de modo que, havendo absolvição em um ou em outro, isso não necessariamente implica na absolvição dos demais. E em todos esses campos, com exceção do penal, a possibilidade de atuação dos municípios é plena. Dos advogados públicos, agentes públicos em geral, é plena. Em matéria criminal, verificado em algum desses outros processos um indício da prática de ilícito criminal, cabe a representação ao Ministério Público para que ele, por sua vez, ajuize essa ação. Mas, então, vejam, até isso, até na seara penal, é possível, sim, e é importante, sim, nas realidades locais, que haja uma estrutura suficiente para que esse ilícito possa ser identificado e possa chegar uma informação subsidiada ao Ministério Público para que ele possa promover, então, a sua ação própria. Eu trouxe aqui algumas leis, e não é à toa que não há lei alguma penal aqui, a não ser parte da lei de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, que tem ali alguns tipos penais, e na lei de licitações também. Todas essas leis aqui, elas têm sanções previstas para ilícitos
corrupção, ligados a essa ideia da corrupção, em outras searas que não a penal. Temos aqui também algumas internalizações de decretos internacionais que também visam o combate à prática de corrupção, inclusive com mecanismos internacionais de recuperação de ativos. Afinal, a corrupção hoje é muito complexa, ela envolve municípios, estados, União, envolve outros países com as suas entidades federativas, com as suas nações, enfim. E nós temos também ali algumas leis que visam justamente proporcionar um maior controle social sobre os atos da administração, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação. Hoje, não sei se vocês têm conhecimento dessa lei, mas ela já tem uma certa idade, ela é de 2011, e essa lei ela possibilita que qualquer cidadão peticione no órgão público para acesso a informações, e existe uma obrigatoriedade legal de fornecimento dessas informações, com raras exceções previstas em lei.